Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Em nome da Associação Espírita Fraternal, a casa que eu frequento e trabalho aqui em Nova Friburgo, muito obrigado pela oportunidade, que Jesus possa nos abençoar a todos nós nesta noite. Nós vamos falar de um livro, né, que é de Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, da psicografia de Valdo Pereira Franco. E aí eu peguei a introdução do livro, né? Apenas a introdução do livro deu um trabalho de mais de 12 a 13 folhas de papel A4, isso fazendo dentro de um resumo, né, buscando situações mais importantes. E essa introdução, a gente vai ler ela passo a passo, né? Aquele que quiser, tiver em casa esse livro, quiser acompanhar, é o livro Vivendo com Jesus, né? Ou se aí mesmo na casa espírita tiver, pode acompanhar. E nós então vamos dar início, porque a hora urge, eu tenho até as 10 para as 19 horas e 50 minutos, segundo me falaram. Vamos lá então, meus irmãos. Modesta e significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões acelvajadas que dominavam as criaturas humanas. Nós percebemos que 2023 anos depois, a situação moral do planeta não mudou muito. Ela ainda continua vivenciando esses momentos. É lógico, houve uma diminuição, né? Graças a Deus a barbárie não impera. Os homens, hoje, apesar de estarem em guerra, cobram justiça dentro da guerra, posicionamentos, criaram leis para tentar diminuir a selvageria humana. É um ponto válido. Mas, infelizmente, ainda estamos dando vazões a essa selvageria, seja por quais motivos forem, no dia a dia, entre nações, entre irmãos que se dizem religiosos, enfim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Mohamed, em nome de quem for. Infelizmente, o homem ainda tem esse lado beligerante e continua na sua loucura e na sua sanga. Soberba e desvairada a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes, e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. Nós estamos aí, né? Com várias guerras no planeta, com duas guerras principais entre a Ucrânia e a Rússia, entre o grupo extremista Hamas e Israel, e temos mais outras tantas guerras acontecendo por toda a região da Ásia, por toda a região da África, e outros conflitos, né, sociais terríveis, como infelizmente no Rio de Janeiro e São Paulo, em outras capitais, em outros locais também da América do Sul, nos Estados Unidos, com a loucura dos ataques, dos tiroteios, sem ter nenhuma motivação, enfim. Estamos vivenciando ainda esse momento, mas que aos poucos também estaremos conseguindo vencer essas situações, porque cada vez mais nos choca e cada vez mais que nos chocamos, mais nós buscamos métodos, né, para resolver os problemas. A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreado, a claridade da justiça e a oportunidade da vivência da dignidade sem jaça. Todas as profecias anunciavam a era da verdade, que foram confundidas por Israel com o desejo doentio de dominar os outros povos, quando chegasse o seu Messias, que desejava seria sanguinário e vingativo. Bom, nós sabemos que até hoje os israelenses, os judeus, estão esperando pelo Messias em 2023. Jesus não é o enviado, Jesus é o carpinteiro. Jesus não é aquele Messias que faria com que Israel tivesse a predominância e o poder sobre todos os povos e conseguisse o seu lugar de destaque por ter sido o primeiro povo a fazer a aliança com Deus. Depois de séculos de servidão no Egito e na Babilônia, e de sofrer o tacão perverso de outros povos que o invadiram e esmagaram, Israel aguardava um rei poderoso que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o cetro da governança universal. E, infelizmente, eles esperam por isso até hoje. E, infelizmente, não vão conseguir, porque o mestre já esteve com eles. Então, não virá nenhum outro mestre, nenhum outro salvador. A presunção dominava as classes privilegiadas
que serviam a César e aos seus esbirros, para conseguir-lhes migalhas, embora os detestassem com todas as veras do coração. É aquela situação, né? Dividir para melhor comandar. Israel se aproximava de determinadas famílias que viam, perdão, os romanos, né, se aproximavam de determinadas famílias que eram dentro da sociedade israelense, né, eram consideradas e ali buscava de alguma maneira fazer parecer que as situações estavam sob controle, deixando que essas famílias pudessem também ter algum poder, lógico, desde que servissem aos interesses de Roma. E assim foi indo, e assim as situações foram decorrendo. Infelizmente, chegou a um ponto mais à frente, depois do desencarne de Jesus, depois da crucificação do Cristo, em que as situações eclodiram e até o templo foi destruído e houve a diáspora e eles foram expulsos, né, de suas terras pelos romanos. Isso vai acontecer com Tito. Os miseráveis avolumavam-se e os sem terra, sem teto e sem trabalho, entregavam-se à hediondez da rapina, da ociosidade, nos antros em que se homiziavam. As classes em que a sociedade se dividia caracterizava a dureza dos corações e o seu comportamento moral, ou seja, eles não conseguiam ter clemência, fraternidade, caridade, piedade, amor pelo próximo. Apesar de terem sido o primeiro povo a ter recebido os 10 mandamentos, apesar de Moisés ter conduzido aquele povo debaixo de códigos civis e também sob a égide, né, dos mandamentos do Pai, que são mandamentos universais, servem para todos os planetas. Fariseus e saduceus odiavam-se publicamente em renhida luta pelo poder vergonhoso, assim como os herodianos e publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades e os burgos com a miséria sem disfarce, em que chafurdavam no desprezo e no abandono a que se encontravam relegados. Ou seja, nós sabemos que na situação da crucificação do Cristo, Roma teve a menor parte, a menor parcela da culpa, através lá de Pôncio Pilatos. E sim, o próprio Sinédrio, com os fariseus, saduceus, publicanos e os outros, que tramaram e urdiram toda aquela situação para que Jesus, que afrontava veementemente, né, com toda a sua capacidade, com toda a sua potencialidade moral, com toda a sua luz e com todo o seu amor, que era o que mais irritava a todos eles, era o amor do Cristo, era a sua verdade, era a maneira que ele encarava face a face aqueles irmãos que eram hipócritas, e ele sabia das suas hipocrisias, e eles sabiam que Jesus era o mestre, eles sabiam que Jesus era o profeta que seria enviado, mas eles não queriam acreditar e levaram Jesus para a crucificação. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral, sendo que a pior delas é sempre a moral. Aparentemente, naqueles dias, uma calmaria pareceu tomar corpo durante o período inicial em que ele veio comungar com os seus, aqueles que não tinham ninguém, nem quase o direito de viver. Dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois jamais acontecida. Não adianta os homens hoje em dia quererem modificar, né, era comum e depois da era comum. Não adianta, isso não vai mudar em nada. É antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi o homem e continua sendo mais falado no planeta, porque a sua voz ecoou e se impregnou com a sua bondade, com a sua beleza, com a sua pureza, com o seu amor, impregnou em toda a psicosfera do planeta Terra. E isso não adianta os homens quererem modificar, criar novas nomenclaturas, porque não vai mudar. Porque sabemos que antes e depois dele houve uma grande mudança no planeta. Ele iniciou seu ministério de libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e concluiu-a no holocausto em vulgar em outra festa, a de passagem rica de evocações felizes pelo povo em Algarávia, que era a Páscoa. É interessante, ele começa seu messianato
né, de 3 anos, nessa festa de casamento que nós vamos aqui, né, falar o que aconteceu. E vai terminar em outra festa, que era a festa de Páscoa, ou seja, era o início das alegrias e o fim nas alegrias também. E no terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento junto com os seus discípulos. Faltou vinho. E a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. Muitas das pessoas, às vezes, lendo essa frase, mulher, o que há entre nós, falam: Nossa, mas como Jesus, tão amoroso, tão fraterno, tão carinhoso com todos, aquele que era o amor em pessoa, pode tratar sua mãe assim. Nós precisamos entender que aquela época a linguagem era desta maneira e que mulher não era no sentido mulher, era no sentido de senhora. Como ele mesmo disse, o filho do homem servia para dizer ele ou você naquela época. Ou seja, então temos que ter esse cuidado. E ele continua. Ele avisa, aliás, ainda não chegou a minha hora, porque não era aquele momento que ele iniciaria o seu messianato. Mas, como dizia Chico Xavier, né, as preces chegam às portas do céu, mas as preces das mães arrombam as portas do céu, e é uma realidade. E aí ele vai dizer o seguinte: a mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele mandar. Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Ou seja, Jesus resolveu acatar a vontade de sua mãe e fez. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Porque, infelizmente, naquela época era assim que funcionavam as coisas. As pessoas faziam as festas, ficavam bêbadas mesmo, as festas duravam vários dias, principalmente as bodas, e por aí ia. Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E aí ficaram apenas algum dia. Está em João 2, 12. Mas nós vamos ver que Jesus fez a vontade da mãe. Mas Jesus era o bom mestre. Ele não perderia a oportunidade de, naquele momento, estar também introduzindo ali o ensino. E ele vai dizer o seguinte: nós vamos perceber que, considerando com esse o primeiro ato público, Jesus inicia a sua missão. Podemos dizer que o vinho bom, até agora, são os ensinamentos de Jesus, superiores aos recebidos anteriormente por meio de Moisés, que seria simbolicamente o vinho de pior qualidade. Até mesmo porque, e sem querer desmerecê-los, a humanidade daquela época não estava preparada para receber o vinho de melhor qualidade, se assim podemos nos expressar. Ou seja, Jesus pediu permissão ao Pai, com certeza, e a obteve, e realizou, mostrando que, a partir dali, seria servido vinho bom para todos, que é para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos futuros. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. Isso eles tiveram em abundância, todos aqueles homens e mulheres que conviveram ou que tiveram contato direto ou indireto com o Cristo. Infelizmente, alguns empedernidos no ódio, na loucura, no materialismo, não conseguiram aproveitar os ensinamentos. Outros, de coração leve e aberto, buscando se libertar dos grilhões do materialismo, conseguiram com certeza elevar-se e subir para os planos maiores.
E ele os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como os seus irmãos, e com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Também por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhe as marcas inconfundíveis de suas lições que transformaram algumas das suas vidas estioladas. Como Cristo disse: aqueles que têm olhos de ver, que vejam; aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Chegara o momento em que Jesus deveria se iniciar o seu ministério. Ele havia elegido aquela região simples, Cafarnaum, de onde, por ironia, asseverava-se que nada de bom poderia sair. Seria, portanto, um paradoxo, porque os fatos iriam demonstrar o equívoco desse comentário desairoso. Me lembrou até, né, o prefeito do Rio, a certa época, que disse que Maricá era um lugar horroroso, né? Foi mais ou menos assim. Então, na época lá, Cafarnaum devia ser a Maricá lá do povo judeu, daquele povo de lá. Num magnífico dia de sol, enquanto todos laboravam como de costume, ele saiu a pescar homens para o seu reino, para a implantação de uma diferente era, como jamais antes ou depois houvera ou se repetiria. Caminhando vagarosamente, acercou-se de uma barca onde os irmãos Pedro e André, os irmãos Boanerges, por Jesus apelidados como Filho do Trovão, se encontravam, e após fitá-los demoradamente, produzindo nos observados certa estranheza, pois que o não conheciam, disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Uma harmonia incomum penetrou-lhes as almas, e eles ficaram extasiados. Ninguém nunca lhes falara naquele tom, daquela forma. O estranho continuou, olhando-os de maneira transparente e doce, aguardando. Na acústica do ser, identificaram aquela voz que parecia adormecida por muito tempo, e agora ecoava suavemente. Não sabiam qual era a intenção dele, nem os recursos que possuía, nem sequer podiam identificar o a que se referia, percebendo somente que era irresistível seu convite. Desse modo, magnetizados pela sua presença, deixaram o que estavam diligenciando e o seguiram. Ele não deu explicação nenhuma. Tampouco os convidados fizeram qualquer pergunta. Poder-se-ia pensar que era o Senhor chamando os seus servidores, que o atenderam sem protesto e sem vacilação. Mas realmente era o convite. Os apóstolos, com certeza, no plano espiritual já tinham se preparado. Aqueles homens, todos aqueles que estariam envolvidos no retorno de Jesus, já estavam sendo preparados. E aquele momento que ele falou, o identificaram na sua alma, que ecoou e fizeram com que eles seguissem, sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Uma mulher da Samaria, equivocada e pretensiosa, ele desvelou-se sabendo a inimiga, e dela fez a mensageira da fraternidade numa tentativa de restaurar a união despedaçada entre os clãs primitivos. Foi na cidade de Sicar, na Samaria, que aconteceu o inesquecível diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Registrado em Evangelho de João, esse diálogo transformou-se em uma das mais belas lições legadas à humanidade. Estava Jesus cansado e assentou-se junto ao poço de Jacó, quando uma mulher aproximou-se para abastecer seu cântaro. Dai-me de beber, disse Jesus. Assim procedeu, nem tanto pela necessidade de saciar sua sede material, mas sim para ter a oportunidade de saciar a sede que aquela mulher tinha de água viva. A verdade. A mulher, surpreendida com aquele pedido, respondeu-lhe: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos naquela época. Esta resposta retrata muito bem a barreira existente entre os judeus e samaritanos. Barreira essa, fruto do orgulho que prevalecia em detrimento do amor registrado em os 10 mandamentos, legados à humanidade através de Moisés. Segundo o entendimento da samaritana, um judeu era simplesmente um adversário, não importava a sua necessidade. Poderia até morrer de sede, mas o que deveria prevalecer era a tradição. Então, Jesus, até aquele momento, não fora identificado como Cristo. Seria necessário criar uma situação favorável. Para isso, como educador em comum, aplicou um recurso indispensável, utilizado até hoje pelos experientes educadores. Despertou o interesse da samaritana, transformando-a em terra fértil. Jesus pacientemente persistiu.
Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A samaritana, ainda sem entender, disse-lhe: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenhais mais sede e não venha mais aqui para tirá-la. Por isso, o mestre divino, identificando essa característica na sua interlocutora, como bom pescador de almas, ofereceu a isca apropriada para despertar interesse. Foi pela parte material, ela não queria mais ir no poço buscar a água, então ela pediu a água. Mas Jesus sabia, né, que precisava romper a couraça daquele coração. E ele continua. Provocou-a de forma que ela o identificasse como Cristo. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem. Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Somente depois dessa revelação, a mulher compreendeu que Jesus era o profeta. Esta foi uma revelação de impacto para ela, que associava a condição de profeta à arte de adivinhação. Tanto assim que seu interesse não foi em relação às maravilhosas lições transmitidas pelo mestre, mas pela revelação sobre a sua vida, como veremos a seguir. Depois, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vem um homem que me disse tudo aquilo que tenho feito. Porventura, é este o Cristo? E assim eles foram para o poço. E ali Jesus fez a sua primeira revelação pública, que ele era o Cristo, que ele era o profeta. E com muita habilidade ele tocou o seu coração. Mas, infelizmente, ela não conseguiu aproveitar da boa semente, interessada mais nas situações materiais do que nas situações morais dos ensinamentos que o Cristo trouxe para ela naquele momento. Órfã, aos 17 anos, bela e atraente, dona de grande fortuna, criada e educada distante da religião e dos costumes hebreus. Maria passou a viver em uma das propriedades herdadas de seus pais, na aldeia de Magdala. Assim, ela chegou e adquiriu fama, acrescentando ao seu nome Magdala. A casa em que vivia era procurada por patrícios romanos, ricos negociantes, senhores de terras que lhe depositavam moedas de ouro, joias e perfumes. No entanto, ela não era feliz. Em certa ocasião, Maria de Magdala ouviu falar sobre o Rabi, que andava pelas estradas da Galiléia e da Judéia, divulgando a boa nova. Sentia a esperança renascer. E uma noite, depois de muito pensar, foi até Cafarnaum, ouvir as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue aos prazeres, tomando-se de admiração profunda pelo Messias. Envolvida pelos pensamentos profundos, Maria procurou o mestre na humilde casa de Simão Pedro e pensou: como o Senhor a receberia? Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu com um grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção, a lhe sufocar o peito, chorando aos pés do Cristo, molhando-os com suas lágrimas, enxugando-as com os seus cabelos, beijando e ungindo com os perfumes, dizendo: Senhor, ouvi vossa palestra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podes adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado e todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E ela chegou ao ponto de dizer: tive meu ventre varado mais de 7 vezes e nunca consegui gerar um filho, que era um grande sonho, achando que ela, tendo aquela criança, ela poderia vivenciar o amor. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Jesus, entendendo a profundidade dos pensamentos de Madalena, respondeu: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e ele te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estaria condenado ao pecado eterno? Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longe é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas. Está em Lucas 7:48. E Maria foi. Foi trabalhar. Doou tudo o que tinha.
foi fazer o trabalho do bem, foi divulgar as bênçãos e a boa nova. Ficou um tempo na casa do caminho, depois, vendo que não estava em conformidade aquilo que ela estava buscando, para não atrapalhar pelo fato de ser mulher naquela época, ela foi para o Vale dos Imundos, para o Vale dos Leprosos, e lá ficou, trabalhando, amando, cuidando e servindo em nome do Cristo, até que a doença a alcançou. E ao ver a ferida no rosto, ela percebe que ali começava também a sua derradeira caminhada para o retorno e ao encontro com o Cristo redivivo. A alma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano, ele facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família. Ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira que ela não trepidou em dar-lhe existência durante o terrível período de perseguições desencadeadas por Nero. Era Joana de Cusa, que nós conhecemos como a nossa querida amiga e mentora de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Segundo informações de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, era alguém que possuía a verdadeira fé. Narra o autor que, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Seu esposo, alto funcionário de Herodes, não lhe compartilhava os anseios de espiritualidade, não tolerando a doutrina daquele mestre que Joana seguia com acendrado amor. Vergada ao peso das injunções domésticas, angustiada pela incompreensão e intolerância do esposo, buscou ouvir a palavra de conforto do Cristo, que, ao invés de convidá-la a engrossar as fileiras dos que o seguiam pelas ruas e estradas da Galiléia, aconselhou-a a situá-lo à distância e servindo-o dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã, no atendimento ao próximo mais próximo, seu esposo, a quem deveria servir com amorosa dedicação, sendo fiel a Deus, amando o companheiro do mundo como se fora seu filho. Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto de sua vida. Mais tarde tornou-se mãe. Com o passar do tempo e as tribulações foram se avolumando. O esposo, após uma vida tumultuada e inditosa, faleceu, deixando Joana de Cusa sem recursos e com filhos para criar. E nós sabemos que ela foi trabalhar nas casas dos patrícios para poder dignamente sustentar os seus filhos. E que, seu derradeiro momento, quando ela foi presa juntamente com outros cristãos, ela foi levada ao poste de madeira para ser queimada viva, junto com seu filho, que pede que ela abdique em nome dele, em nome do Cristo, e ela diz que não poderia mais fazer isso. E ela e o seu filho são queimados vivos ali, onde ela deu, mais uma vez, um testemunho do seu caráter, da sua moralidade, do seu comprometimento com a palavra e com o amor de Jesus e o Evangelho, que faria trazer as mudanças que está trazendo até os dias de hoje. Nicodemos, que se sentava poderoso no Sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do espírito no corpo carnal. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Veja bem, Nicodemos sabia que Jesus era o enviado, era o mestre. Mas ele queria evitar problema. Ele também não queria ser visto para que as situações não pudessem se complicar. E Nicodemos foi à noite ter com Jesus. E Jesus já o esperava. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João 3, 1 a 15. Jesus, que já conhecia previamente as dúvidas interiores do ancião, logo que Nicodemos terminou de expressar o seu reconhecimento, antecipou-se e esclareceu, de maneira sintética e direta. Na verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava afirmando que o reino de Deus ainda não poderia se materializar na terra, enquanto a humanidade não se aperfeiçoar moral e intelectualmente pelo cadinho das muitas vidas. E Nicodemos sai dali saciado, sai dali compreendendo que o que era da carne era carne e o que era do espírito era o espírito, e que as situações da Gênese, que saíam das águas, toda a criação, era apenas uma simbologia. De tal forma, o fazia com os miseráveis, que era censurado por comer e beber com a ralé do lugar onde se encontrava. Jesus pouco se importava qual seria o pensamento, qual seria as medidas que pudessem querer tomar os fariseus, os doutores da lei, e ele continuava o seu messianato de forma primorosa. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se, na atualidade, processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. O bom samaritano é a proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecido ao inimigo. O filho pródigo é um ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de todos que necessitam. No fundo, todos nós somos filhos pródigos. Se não fomos nessa, já fomos outrora. Todos nós, ou poderemos ser, vivenciar o equívoco, e ele estava ali, naquela parábola linda, mostrando que Deus sempre nos aguarda no seu seio e que ele, o seu enviado, estava de braços abertos a nos esperar e que jamais nos abandonaria nem desistiria de nenhum de nós. As Virgens Loucas e Prudentes são páginas de rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade do bem e ao bem. Continua como símbolo do que apenas aparentam propensão para o bem, mas nada de bom produzem. Simboliza os que podem ser úteis, mas não são. Comungou com a família de Zaqueu, o publicano detestado, que nunca mais o esqueceu e o seguiu até o final de sua vida. Demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é dignidade e o que são as aparências enganosas. Utilizou-se de Lázaro e suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento, e por isso aceitou como título somente o de mestre, porque realmente o era. Em determinado momento, um homem chega para ele: ó bom mestre, e Jesus diz: por que me chamais de bom? Bom somente Deus que está nos céus. Mestre, isso o Filho do Homem pode ser, porque eu vim para ensinar. E às vezes nós fazemos pequenas coisas, pequenas atitudes, e se alguém não nos acha bom, nós ficamos chateados, aborrecidos, ensimesmados, ou até mesmo querendo desistir do trabalho. E Jesus, que era toda a potencialidade do amor, todo o bem encarnado na terra, disse que bom somente era Deus. Jesus, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade, ao ponto do Sr. Allan Kardec perguntar ao Espírito de Verdade na questão 625 do Livro dos Espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E é a menor resposta do Livro dos Espíritos, com 5 letras: Jesus. Possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo e em vez de segui-lo. Assumiste o compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e dos sentimentos. Quantos de nós nos desvirtuamos as palavras do Cristo por causa de nossos interesses? Ei-lo, que agora retorna e reencontra-os realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que lhe seja faculdade a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não o encontraste, pare e reflexiona, direcionando os seus passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Muitos de nós achamos que o Cristo está distante,
ele não está distante. Ele está muito mais próximo do que podemos imaginar. Como muitos de nós achamos que Deus está a léguas, infinitamente distante de nós, mas não. Nós todos estamos mergulhados no amor de Deus, porque é o amor de Deus que mantém todo esse fluido vital, o fluido cósmico universal e tudo que existe. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. As páginas que irão se ler têm o objetivo de trazer de volta à consciência odierna alguns encontros e vivências com Jesus, durante os dias em que ele jornadeou na terra, como estrela de primeira grandeza com o brilho diminuído. E se já o encontrastes, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo urge. Algumas das mensagens que estão nesse livro foram oportunamente publicadas e novamente comparecem nesta obra que apresentamos aos nossos caros leitores. Formulamos votos de paz e de alegria a todos quanto o encontrem e o sigam, vivendo com ele em qualquer situação. Para Mirim, 11 de agosto de 2012, Amélia Rodrigues. E para encerrar, que ainda temos 7 minutos, vamos ler de Maria Dolores uma poesia linda que possa tocar os nossos corações. O traço do Cirineu. O Senhor carregava a cruz dificilmente. A sentença cruel, afinal, se cumpria. Liberto Barrabás, Jesus, no mesmo dia, era levado à morte ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, altercações, zombaria algazarra, o Elcélcio, o benfeitor, no lenho a que se agarra. Curva-se de fadiga, arrasta-se, tressua, escutando em silêncio os palavrões da rua. O cortejo prossegue, o Cristo passo em passo, por um momento só, exânime, fraqueja. Ajoelha-se e cai vencido de cansaço, e o povo exige a marcha, excede-se e pragueja. Nisso, um campônio vem da gleba, com que lida. É Simão de Cirene, homem simples e forte. Um meirinho lhe pede apoio na subida. Deves prestar auxílio ao condenado à morte. Como, senhor? Não posso, exclama o interpelado. Tenho pressa. No entanto, o funcionário insano grita-lhe em rosto. Cão, obedece ao chamado e mostra-lhe o rebengue a gesto desumano. Calado, o lavrador atende e silencia. Toma parte da cruz sobre o ombro robusto. Fita o mestre cansado, o suor que o cobria. A turba escala o monte e alcança o topo a custo. Contemplando Jesus, por fim, depois do lenho, diz-lhe Simão, Senhor, achame. Apressado, a filha cega e muda, é o tesouro que tenho. Não queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa, se aleguei a urgência em que me via. É o coração de pai que falava a chorar. Sei que estás inocente. Ampara-me e alivia a dor que me avassala e me atormenta o lar. Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura, em meio à multidão, apupado, sozinho, e acentuou: Simão, guarda a fé que te apura. Todo bem que se faz é uma luz no caminho. O Cirineu, de volta, acha enorme surpresa. Fala-lhe a filha: Ó pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e fala. Acabou-se a tristeza. Tem a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando da cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que, mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela atenção e pelo silêncio, e que Jesus possa nos amparar infinitamente nesse final de noite e que possamos ter uma semana abençoada.